Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema milagres no dia a dia. E eu creio que você que me ouve também como eu, precisa de um milagre. Quer na área financeira, quer na área sentimental, na área familiar, conjugal, enfim. Não importa o setor da sua vida. Em algum momento da nossa vida, nós precisamos de um milagre. Mas o que é um milagre? Estamos acostumados a diferentes definições. Como será um milagre, por exemplo, se conseguirmos pagar todas as nossas contas este mês? Como será passar nessa prova, nesse concurso? Mas nenhuma dessas definições sequer se aproxima da verdade sobre o que de fato é um milagre. Milagre é um evento sobrenatural, uma intervenção de Deus no universo natural, uma realização poderosa que não podemos reproduzir por nós mesmos e que só pode ser gerada pelo poder de Deus. Milagres são acontecimentos do dia a dia para o povo que anda sob a luz de Deus. E de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia está repleta de milagres. Muitos desses eventos não apenas mudaram a vida de um homem ou de uma mulher, como também alteraram a de famílias inteiras e até mesmo o curso da história. Quando declaramos que vivemos com base na palavra de Deus, estamos dizendo que nos baseamos em uma história e uma tradição de maravilhosos milagres, em relatos sobre o poder sobrenatural de Deus para intervir, resgatar, prover, salvar, curar e libertar. Deus abençoa e provê os seus filhos por meio de milagres. O Senhor também usa os milagres para executar o seu juízo contra os inimigos e para fazer valer o seu plano e propósitos aqui na terra. E se você está planejando obedecer ao chamado de Deus para começar a viver em meio a milagres, comece a ler as Escrituras e a perceber a mão de Deus em ação. No livro inteiro de Êxodo estão registrados os milagres divinos operados por intermédio de Moisés e de Arão, em seus esforços para libertar Israel do Egito e conduzir o povo hebreu à terra prometida. Por exemplo, no capítulo 6 do livro de Josué, é narrada a queda das muralhas de Jericó. Em 1 Reis 17 e 18, vemos alguns dos milagres realizados pelo profeta Elias. Ele profetizou uma seca em Israel e a chuva cessou de imediato. Profetizou uma fonte contínua de alimento para ele e a casa da viúva de Serepta. Ressuscitou o filho de uma viúva. Subiu ao Monte Carmelo, enfrentou os sacerdotes de Baal e desceu fogo do céu. Em 2 Reis 6, Eliseu e o seu servo Geazi estavam cercados por todos os lados pelo cruel exército sírio. Ele orou e, em seguida, Deus abriu os olhos do seu servo e este enxergou os exércitos celestiais que estavam à sua volta. Em 2 Reis 6, do versículo 4 a 7, um dos servos de Eliseu usava um machado emprestado. Quando a parte de ferro do machado escapou da haste de madeira e afundou no Rio Jordão. Ele recorreu ao profeta e Eliseu apenas jogou um galho na água e ordenou que o ferro do machado flutuasse na superfície. A seguir, pediu ao servo que simplesmente o pegasse. Entre os muitos milagres realizados por Jesus, podemos citar a transformação da água em vinho, a cura da sogra de Pedro, a cura de um leproso, andar sobre as águas, a ressurreição de Lázaro, a restauração de uma orelha cortada, entre outros. No Novo Testamento, Pedro ora e Deus ressuscita uma mulher chamada Dorcas. Temos também a cura por meio dos lenços de Paulo.
Paulo ora e Deus ressuscita um homem. Há também os milagres na ilha de Malta. Deus operou sinais, prodígios e maravilhas por intermédio de quase todos os heróis da Bíblia. O milagre referido, por exemplo, em Atos 3, que é aquele que se encontra na porta formosa do templo, aquele homem coxo, aquele homem que vivia pedir esmolas, é um outro milagre também interessante. Pedro e João estavam cuidando das suas tarefas cotidianas, como sempre faziam. No entanto, foi-lhes dada a oportunidade de agir em prol de um milagre. Os apóstolos certamente já tinham visto muitas vezes aquele homem mendigando à porta do templo. E a primeira reação de Pedro e João poderia ter sido de continuar o seu caminho. Mas Deus queria interromper a rotina deles para fazer algo extraordinário. O Pai queria glorificar de modo público o seu Filho Jesus, mediante um espantoso milagre, e em seguida usar este feito para chamar a atenção das pessoas que viam Pedro a pregar o Evangelho e também todos que se encontravam no templo. E veja só o resultado. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Atos 4, versículo 4. As Escrituras deixam claro que continua sendo da vontade e do agrado de Deus operar milagres por meio de cada cristão hoje também. Na grande comissão, Jesus declarou de modo claro que sinais acompanhariam todos os que crescem, e não somente os apóstolos, pastores ou aqueles que pregam num púlpito. Marcos 16, versículos 15 a 18. Agora que você sabe o que são milagres, vamos tentar compreender por que Deus opera os milagres. Então saberá se o milagre pelo qual você tem orado está alinhado com os objetivos de Deus para os milagres. Um dos objetivos de Deus para os milagres é proteger o seu povo. Deus começou a sua brilhante história de milagres de proteção no início da humanidade. Em Gênesis 4,15, lemos que o Criador colocou certa marca sobre o filho de Adão, Caim, para protegê-lo de quem reclamasse vingança contra ele. Nos capítulos 6 a 8, vemos que Deus preservou a humanidade ao salvar de forma milagrosa Noé e a sua família do dilúvio. Em Gênesis 12 a 16, somos informados de que o Todo-Poderoso protegeu seu amigo Abraão, enquanto este viajava para longe da sua terra natal, em busca da terra prometida, e incumbiu 2 anjos de defender o sobrinho de Abraão, Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor também enviou um anjo para proteger a serva de Sara, Agar, e o filho ilegítimo de Abraão, Ismael. O Senhor utiliza o seu poder miraculoso, até mesmo para nos proteger dos nossos erros. Abraão cometeu vários, e um deles está registrado em Gênesis 20. Ele não contou a um rei estrangeiro que Sara era sua mulher. Abimeleque a levou para o seu harém, mas o Deus gracioso interveio de forma miraculosa para salvá-la e devolvê-la ao convívio com Abraão. Os milagres de proteção mais dramáticos que estão registrados no Antigo Testamento são aqueles relativos à libertação de Israel de sua escravidão no Egito. Primeiro, Deus enviou pragas para forçar os egípcios a aceitarem os apelos de Moisés e libertarem o povo do cativeiro. E isso culminou naquela terrível noite em que os primogênitos de cada família egípcia morreram. Os escravos israelitas
seguiram as instruções do Senhor, ungindo os umbrais de suas portas com o sangue do Cordeiro Pascal, e nenhum mal lhes sobreveio. Esse era o sinal que o Senhor lhes dera como garantia de que protegeria os israelitas da morte. Por fim, o faraó concordou em libertar Israel. Contudo, depois de tomar essa decisão, mudou de ideia e conduziu o seu exército à caça dos israelitas, enquanto estes estavam acampados às margens do Mar Vermelho, apavorados com a ideia de se afogarem nas profundezas do mar, ou serem capturados e mortos pelo exército egípcio. Mas Moisés corajosamente se dirigiu a eles e lhes disse: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Êxodo 14, versículos 13 a 14. O Mar Vermelho se abriu e os israelitas caminharam para a liberdade, pisando em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, o mar investiu contra eles de uma forma impetuosa e todos se afogaram. Este é um poderoso exemplo de como Deus usa um milagre a fim de proteger o seu povo. E há muitos outros exemplos desses por todo o Antigo e o Novo Testamento. No Novo Testamento, por exemplo, em Atos 12, do versículo 1 ao 11, vemos a história da ação divina a favor de Pedro, que miraculosamente foi retirado da prisão, onde aguardava a aplicação da pena capital. Herodes acabara de ordenar a decapitação de Tiago e intentava fazer o mesmo em relação a Pedro, porque percebeu que perseguir os cristãos rendia-lhe um prestígio junto às autoridades religiosas judaicas da época, frustradas em sua expectativa de que a morte de Jesus interromperia a divulgação dos seus ensinos e abalaria a solidariedade dos seus discípulos. Em vez disso, os discípulos de Cristo começaram a pregar com ousadia a respeito da ressurreição do Salvador. Um número muito maior de pessoas se voltava para Jesus, crendo que ele era o Messias. A proporção de seguidores de Cristo era maior do que quando ele estava na terra. Muitos sacerdotes e fariseus não estavam satisfeitos com isso, e quando pediam ao governo romano que executasse alguns dos apóstolos, todos eram favoráveis. Por isso, Herodes colocou os olhos em Pedro, mandando prendê-lo com a intenção de matá-lo. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro logo caiu no sono na sua cela na prisão. Além de encarcerado, ele estava acorrentado entre dois guardas. Mas no meio da noite apareceu um anjo na cela e soltou Pedro das suas correntes, conduzindo-o em segurança para fora da prisão. Eles passaram por 2 postos de sentinelas e atravessaram o portão de ferro da cidade. Durante todo o tempo em que esse milagre estava acontecendo, Pedro pensava ter uma visão, mas quando caiu em si, entendeu que Deus enviara um anjo para resgatá-lo da morte, das mãos de Herodes. É provável que você possa relatar ao menos uma situação na qual Deus tenha livrado você do mal ou algum conhecido de um perigo iminente. E somente o Senhor sabe quantas vezes já te livrou do perigo ou mesmo da morte, momento de que você nunca se dará conta. Todo milagre tem um propósito. Alguns deles têm o específico objetivo de proteger o povo de Deus. Você pode até já ter sido o receptor de um desses milagres de proteção, sem ter consciência disso.
Mas quando você realmente testifica um milagre, há um outro propósito a ser cumprido. E você sabe qual é? Edificar a sua fé. E que assim também seja na sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, não sei dizer tantos milagres, livramentos que o Senhor já me deu nessa vida, mas eu reconheço, Pai, que sou totalmente dependente de Ti. E te peço, Pai, que a cada dia o Senhor continue com o anjo aqui ao meu lado, para me dar o livramento, a proteção, para operar o milagre, que muitas vezes eu nem me apercebo. E por isso eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que é muito bom conhecer um Deus e viver dia após dia em meio a milagres, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus.